vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. É isso que está escrito lá no Salmo 119, versículo 143. E aqui nesse versículo nós vemos que o salmista ele retrata um ambiente muito de dificuldade, né? Isso fica muito marcado logo no início aqui desse versículo, quando ele diz que sobre ele vieram a tribulação e vieram angústia, né? Muito interessante aqui que as duas palavras que o salmista utiliza, elas são muito semelhantes, são praticamente sinônimas, né? E ambas estão relacionadas com a ideia de um caminho que é estreito. Um caminho estreito seria um caminho pelo qual existe tensão para andar sobre ele. A tensão de não cair para nenhum dos lados, né? Essa é a ideia de um caminho que é estreito. É um caminho que gera estresse, é um caminho que ele tem certa dificuldade, muito maior do que um caminho que não é estreito. Essas duas palavras aqui que o salmista utiliza, elas retratam a ideia de um caminho estreito, de um caminho pelo qual é difícil se passar. É assim que o salmista retrata a sua dificuldade que ele está experimentando aqui. Mas aí existe uma reviravolta no versículo, né? A reviravolta ela é marcada por essa palavra mas. Ele quer dizer que mesmo assim, né, existe uma reviravolta aqui. Ele diz, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Ele diz que os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, o preceito do Senhor, isso dá alegria a ele, né? Isso é de fato o contentamento dele. O que o salmista quer dizer é que com os mandamentos de Deus, ele permanece contente, mesmo diante do caminho estreito, mesmo diante de um caminho que gera a ele estresse, que gera a ele um sentimento de aperto, de angústia, de necessidade, né? Mesmo numa dificuldade, num caminho estreito do salmista, ele diz que ele consegue se alegrar. Mesmo assim, ele está contente por causa dos mandamentos de Deus. E aqui surge uma questão. Por que existe alegria nos mandamentos de Deus? Por que a lei do Senhor nos dá contentamento? Ou por que ela deve nos dar contentamento, alegria, prazer, né? Eu acredito que nós podemos encontrar duas respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, a lei de Deus nos dá alegria, pois lá está a vontade de Deus. Porque nela nós encontramos a vontade do Senhor, né? Por isso que ela nos dá alegria, porque a partir da lei, a partir dos mandamentos de Deus, nós podemos viver para Ele. Nós podemos viver para a glória dEle. Nós podemos viver para cumprir o nosso propósito, que é glorificar e honrar a Deus. Isso nos dá satisfação, nos dá um sentimento de missão cumprida, que nos dá alegria, né? Porque na lei de Deus nós encontramos a vontade de Deus. Por cumprirmos essa vontade, por podermos viver nessa vontade, somente por meio da lei, ela nos dá alegria. Os mandamentos de Deus nos dão felicidade dessa forma. Mas também existe uma outra resposta. Em primeiro lugar, a lei de Deus nos dá alegria porque nela encontramos a vontade do Senhor. E a lei de Deus nos dá alegria, nos dá contentamento, porque nela nós vemos o Senhor de tudo. Nela nós vemos o Senhor de todas as coisas, né? Nós vemos o Deus que governa sobre todas as coisas criadas. O Deus que é criador de todas as coisas. O Deus que reina sobre a minha e sobre a sua vida. O Deus que está no controle de toda a criação. Nessa lei nós encontramos esse Deus. E quando nós nos deparamos com esse Deus, quando nós nos deparamos com o Deus que reina sobre todas as coisas, nós sentimos um misto de paz com alegria. Na realidade, nós sentimos uma alegria que vem dessa paz. É um contentamento, mesmo diante das dificuldades, que vem da paz que nós sentimos no coração. Uma paz que se dá por sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Por sabermos que Deus é soberano sobre tudo. Que Ele está no controle mesmo quando nós estamos passando por dificuldade. Esse é o sentimento de alegria e de contentamento que vem da paz, de saber que Deus é Senhor de todas as coisas.
Então, dessa forma, a Bíblia, a lei de Deus, ela nos dá contentamento, mesmo diante das dificuldades. Ela nos dá alegria, mesmo diante das aflições e tribulações que nós podemos experimentar na vida. Isso tudo porque nela nós encontramos a vontade do Senhor. Na Bíblia encontramos a vontade de Deus. E somente assim podemos viver para a vontade dele. Podemos viver cumprindo o nosso propósito de glorificar a Deus. E em segundo lugar, a Bíblia nos dá contentamento em meio às dificuldades porque nela nós vemos o Senhor de tudo. Na Bíblia nós podemos ver a revelação do Senhor de todas as coisas, aquele que reina sobre todas as coisas. E isso nos dá paz, isso nos dá alegria, porque nós podemos conhecer o dono de todas as coisas, porque nós podemos conhecer aquele que é poderoso para criar tudo o que existe somente com o poder da sua voz. Isso nos dá alegria de podermos conhecer esse Deus, nos dá paz, porque mesmo diante dos nossos apertos, mesmo diante dos nossos estresses, das nossas dificuldades, nós podemos olhar para a Escritura e ver o Senhor de todas as coisas revelado nelas. Assim, mesmo diante de angústias e tribulações, nós podemos dizer: meu prazer está na lei do Senhor. Nos mandamentos de Deus eu encontro alegria. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de olhar para a Tua Palavra. Sabemos que isso não foi possível a muitas pessoas, isso por muito tempo foi privado de muitos, mas nós agradecemos ao Senhor porque hoje podemos ter a Tua Palavra em nossas mãos, podemos ter exemplares das Escrituras, podemos ter isso em nossos aparelhos, podemos ter isso em qualquer lugar, Pai. E nós agradecemos ao Senhor, porque é da Tua Palavra que vem alegria ao nosso coração. Da Tua Palavra vem contentamento, prazer, alegria, satisfação em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida. Em meio às maiores dificuldades, as maiores tensões que nós experimentamos, as maiores aflições, nós podemos olhar para a Tua Palavra e podemos ter paz, podemos ter alegria, podemos ser felizes olhando para a Tua Sagrada Escritura, Pai. Nós Te agradecemos por isso, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, que em meio às dificuldades que nós enfrentamos, que o Senhor possa despertar o nosso coração para a Tua Palavra, que possamos ser lembrados de buscar o Senhor na Tua Palavra, de continuar lendo, continuar buscando, continuar tendo do Senhor a revelação do Senhor que está nos Teus mandamentos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a buscarmos o Senhor diante das nossas aflições. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal. Assim você pode acompanhar os materiais aqui dessa mesma série da Lei do Senhor e outras pregações que temos aqui também. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana.